Ele nasceu no interior de São Paulo, trabalhou como eletricista e depois de anos de estudo viveu a emoção de levar a bandeira brasileira para o espaço pela primeira vez. No Receita para Dois esta semana eu recebo o astronauta Marcos Pontes. Nasceu em Bauru, interior de São Paulo. É casado e tem 2 filhos. É diretor do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial e Aeronáutico. Gosta de escrever, ouvir música, desenhar e fotografar. E é um prazer receber você, Marcos Pontes. Eu sou seu fã, viu? Fiquei feliz quando tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Sei um pouco das tuas histórias e quero que você conte para todo o público. Pô, vamos contar. Você é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Desde pequeno você pensava assim, poxa, eu quero ser um dia o astronauta. Você via desenho animado e falava, eu quero ser aquele lá. Eu era um daqueles, sabe aqueles garotos que assistem Perdidos no Espaço, que tinha naquele tempo, né? Jornada nas Estrelas, Túnel do Tempo, todos esses programas, desenhos. Eu sempre adorei essa parte, voo, espaço. Mas a possibilidade de ser astronauta naquela época era muito difícil. Isso com quantos anos, você lembra? Isso desde garotinho. Obrigado. Obrigado. Hoje você não vai voar, né? Hoje não. Hoje eu fico no chão. Tudo bem, então tranquilo. Então... Aqui, mas eu olhava aquelas as estrelas, né? Eu morava numa casa em Bauru, casa de madeira lá. Meu pai era servente lá em Bauru, né? Servente do IBC. Eu gosto de falar isso porque às vezes o pessoal pensa assim, pô, para ser aviador, as coisas tem escolas boas e tudo mais. Não, eu estudei em escola pública, meu pai era servente do IBC. Olha que coisa. Mas eu tinha aquela vontade, né? Então eu deitava no fundo do quintal, assim, no chão, e ficava olhando para as estrelas à noite. Um dia eu vou voar, um dia eu vou. Isso é importante, sonho, né? E esse sonho, com certeza, veio com muito estudo também. Sem dúvida. É uma das coisas que eu friso muito com os jovens hoje em dia, da importância da educação. Nada acontece assim de uma hora para outra, né? Por acaso. Por acaso. Não cai, não. Você tem que estudar, tem que se preparar, tem que saber o que você quer e correr atrás. Correr atrás. As coisas não acontecem por atalhos, né? Até minha mãe costumava falar uma coisa bacana lá em Bauru, ela era italiana, assim, ela falava assim, olha, você consegue chegar onde você quiser, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Sempre faça mais. E você foi o brasileiro que chegou mais longe, né? O espaço é longe. Saúde. Saúde. Todos nós. E nessa idade, quantos anos você tinha quando você falou assim, poxa, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para, sei lá, ser um astronauta? Isso aconteceu na tua vida ou não? Você pensou em primeiro, sei lá, ser aviador, passo a passo? Como é que foi isso? Eu fiz uma sequência. Meu jeito de pensar nas coisas é uma maneira muito programada, assim, muito estruturada. Eu planejo muitas coisas. Então, eu tinha 14 anos, eu fui atrás do meu primeiro emprego, precisava juntar lá em casa, 14 anos. Eu consegui um emprego na Rede Ferroviária Federal. Eu era eletricista aprendiz lá. Eu estudava no Senai, 14 anos. Eu estudava no Senai, trabalhava na Rede Ferroviária e comecei a planejar qual o melhor caminho para ser piloto. Então, inicialmente, você queria ser piloto de avião? Piloto. Esse era meu sonho, assim, como é que eu vou chegar lá. Aí eu tinha 2 caminhos, ou civil ou militar. Civil eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo no aeroclube. O civil, para explicar para o pessoal em casa, é o avião que quando a gente vai para um lado ou para o outro, a gente tem que ir no aeroporto e pegar. Isso. E o militar é... Força Aérea. Força Aérea. Força Aérea brasileira. No caso, aeronáutico. Aí eu falei assim, olha, civil, eu tinha que fazer o curso no aeroclube lá e pagar pelas horas de voo, eu não tinha dinheiro. Falei, vou fazer a prova da academia, né? Aí eu estudei muito dentro das locomotivas, que eu trabalhava dentro da locomotiva, né? Consertando locomotiva. Agora que eu terminava de fazer meus testes ali, que eu trabalhava muito atrás do painel da locomotiva, né? Tem lá o lugar onde fica o maquinista, depois tem o painel dele. Atrás do painel tem um espaço, e depois tem um motorzão ali, diesel, tem um espaço que eu trabalhava fazendo os testes ali, né? O pessoal ia girando a locomotiva e eu testava, para ver se estava dando exatamente o que os circuitos tinham que dar. E você gostava desse trabalho? Eu gostava, mas era quente, era um calor danado, barulheiro ali dentro. Aí, a hora que eu terminava o meu teste, eu ligava a luz de manutenção, pegava, puxava o livro assim no macacão, eu usava o macacão, que tem manutenção, né? Puxava o livro do macacão e ficava estudando ali. Aí, de repente, terminava uma parte, fechava o livro de novo, continuava. Então, assim foi que eu estudei para entrar para a academia. Entendi. E eu entrei, passei lá no concurso da academia. Com quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos? 17 anos. É aquele curso normal que todo brasileiro tem que fazer, os homens, no caso, se alistar? Era o curso de alistamento ou não? Não tinha nada a ver com alistamento militar? Não tinha, porque se eu não passasse nesse concurso, eu teria que, sim, me alistar
para entrar como soldado. Entendi. Né? Mas, no caso, eu fiz o concurso e entrei como cadete. Ah, entendi. Cadete aviador da Força Aérea, fica em Pirassununga, na Academia da Força Aérea. Você vai fazer o curso superior lá, são 4 anos de curso. Então, quer dizer, você... Tem muito brasileiro que vai lá e fala assim, puxa, eu tenho meu estudo agora, eu vou entrar na faculdade e tal, eu não posso entrar no Exército que pode me atrapalhar. Você pensou, não, eu preciso entrar porque ali eu vou conseguir meu estudo e vou conseguir o meu sonho, que é voar. Exatamente. E as Forças Armadas, elas têm essa capacidade, né, de, eu diria, te dar uma formação muito boa. E a Força Aérea, por exemplo, tem a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é um 2º grau, né, um ensino médio, que fica em Barbacena. Tem a Academia da Força Aérea, que é o ensino superior, que fica em Pirassununga. O Exército tem a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e tem a AMAN, né? A AMAN é a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Pô, muita coisa. A Marinha também tem. São todas escolas? Então, todas as forças têm a parte de ensino médio e tem a parte de ensino superior. E aí tem tanto o Exército quanto a Força Aérea tem um curso de engenharia também. Tem o ITA, né, da Força Aérea, e tem o IME do Exército. E eu fui para a Academia da Força Aérea. Fui lá fazer curso de piloto. Passei 4 anos ali estudando e voando. Então, né? Começou com 17? 17 anos. 17, 18, 19, até 20 anos 20 estudando anos eu estava ali. Para ser piloto. Piloto. Aí eu terminei o curso, me formei como aspirante, né, a oficial da Força Aérea, aspirante aviador, que chama. Com 20 anos, você já podia pilotar um avião? Não. Podia. Quando você sai da academia, você já está formado como piloto. E você está formado, por exemplo, tem vários tipos de avião, tem alguns aviões que são mais rápidos, outros são um pouco, são menos rápidos. Não vai falar que são mais lentos, vai a 500 km por hora, é mais lento. Não, são menos rápidos. Menos rápido. E você estava habilitado nesse momento? Nesses menos rápidos. Mas para pilotar o quê? Na época lá, na academia nós voávamos o T-23, que hoje já nem existe mais. T-23. T-23, o Irapuru, fabricação era Aerotech, se eu não me engano, a empresa que fabricava, já não existe mais aqui no Brasil. E o Universal, T-25, né, que era da Neiva, que depois foi comprada pela Embraer. E chegava a quantos quilômetros por hora esses? Esses eram, entre aspas, menos lentos. Voava 150, 180 nós, algo assim, até menos, 150, 160 nós. Corresponde a uns 300 por hora? Por aí, em torno de 300 por hora. Estou fazendo meus cálculos aqui. Coisa pequena, uns 300 por hora. Aí eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, fazer especialização em aviação de caça. Aí a velocidade começou a aumentar. E esses caças chegavam a quantos por hora? Aí o Chavan chega a 0,8 da velocidade do som. Então, deve dar cerca de, deixa eu ver, 800 por hora. 350, 400 nós, que dá 700. 700 por hora. 700 km por hora. São os Chavantes. Você chegou naquele ponto que você tinha sonhado com 14 anos. Você chegou a realizar teu sonho ali? Pilotando aqueles que iam a 400 por hora ou não? Quando chegou naquele, você falou, eu posso ir além? Não, é que você sempre tem que pensar o próximo passo, né? Mas aquela hora, realmente, de repente, você voando sozinho. Vamos, só para colocar assim, uma imagem na situação. Você voando sozinho em um Chavante desses, lá no Rio Grande do Norte, sobre aquelas praias maravilhosas do Rio Grande do Norte, voltando de uma missão daquelas... que você pode fazer as curvas, com poucas nuvens que tem ali, olhar aquele cenário maravilhoso. Você tem uma sensação de liberdade, assim, uma coisa maravilhosa para quem quer ser piloto, né, de sentir essa sensação. Mas eu falei assim, olha, agora eu preciso melhorar um pouquinho a carreira. Então, saí de Natal, fiz lá esse curso de especialização em aviação de caça e fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para ser piloto operacional de caça. Aí eu podia liderar 4 aviões. Qual que é a diferença de um piloto operacional? Porque lá em Natal a gente estava em curso ainda para caça. Então, quando eu me formei ali, eu podia voar na ala. Eu era esse avião que voa na ala aqui, entendi. Porque a gente vê muitas vezes, né, quando tem, enfim, quem está no norte ou nordeste e está próximo, a gente vê sempre os aviões voando informação. Então, é interessante você explicar isso.
inicialmente você está acostumado a acompanhar o avião. Você começa acompanhando. Se é aquele avião aqui atrás. Isso. É isso? Esse é o primeiro passo dentro da aviação de caça. Tá. Então, você é um piloto, já se forma como piloto operacional, mas é ala de caça. Tá. Aí você quer ser o líder, que é aquele que está lá na frente. Esse aqui. Para ser líder, tem mais cursos, mais treinamentos e etc. Então, você pode liderar 4 aviões. E todos os outros que estão atrás devem seguir o que esse comanda? Basicamente, sim. A não ser quando nós separamos a esquadrilha para algum tipo de tática, né, vamos dizer assim, aérea. Eu ia fazer uma comparação, mas é tão boba. Eu falei, mais ou menos como o chefe e o subchefe que está do lado e o ajudante está do lado. Nós vamos fazer isso. Daí tu fala, não, vou fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo. Não, quem decide sou eu, estou aqui na frente do fogão. E na esquadrilha, uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, imagina os 4 aviões da esquadrilha aqui. 1, 2, 3, 4, certo? Tá. Você tem o líder, né, que é o que comanda a esquadrilha toda. Tem o número 2, que é o ala, geralmente é mais novo, que acompanha o líder. Aí você tem o número 3, que é o segundo mais antigo, vamos dizer assim, na esquadrilha. São muitos anos para você se tornar um líder? São. Pelo menos aí, são 4 anos de academia, mais um lá, 5, 6, pelo menos 6 anos de formação. Ou seja, são os 4 mais 2 para você se tornar líder. Ali, no mínimo. No mínimo. E aí tem o número 3 aqui, que é o cara que, no caso o líder tem algum problema, ele que assume a esquadrilha. Entendi. É o segundo em comando. Já aconteceu alguma coisa de diferente assim nessa época? Já. Já aconteceu? Conta alguma história assim que aconteceu que você falou, não, eu assumo. Não, mas você está aí atrás, deixa comigo que eu assumo. Deixa comigo. Não, já teve. Já teve? Vários casos. Você está no meio de uma missão, o líder tem um problema, por exemplo, problema de motor ou alguma indicação ruim, pressão de óleo ruim, ele retorna, o 3 assume, se assume e continua a missão. Continua a missão. Quando acontece, é mais ou menos como se acontece uma guerra, vocês estão treinados para isso. O treinamento militar serve para isso. Exatamente. O Brasil, graças a Deus, não vive nenhuma guerra, mas esse treinamento serve para isso. Serve. Se alguém vai para alguma missão e tem algum problema, esse volta e vocês continuam. Continua. No caso de uma missão real, se o líder for abatido, por exemplo, pode acontecer, antiaérea, acertar, derrubar o líder, o 3 assume. Se o 3 for abatido, o 2 assume. Entendi. E assim vai. Isso nunca passou pela tua cabeça? Ou chegou a passar? Passa. Você passa no treinamento, você é lembrado disso a todo instante. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mesmo assim, a gente não vivendo uma guerra, você sai para uma missão ou por um treinamento e isso passa pela cabeça? Passa e nós, Força Aérea, assim, a gente fazemos todo o patrulhamento, né, do espaço aéreo brasileiro o tempo todo. Então, e existem aviões que ficam em prontidão para decolar a qualquer momento, caso alguma ameaça seja detectada. Lógico que a gente não tem expectativa de alguma ameaça, mas pode acontecer. Isso tem no Brasil, por exemplo. A gente não está vivendo nenhuma guerra, está tudo na paz. Mas saiu alguma coisa, aconteceu algum problema. A gente tem, então, aviões em determinadas áreas? Tem, sempre preparados para cobrir o território inteiro. A gente fala assim, que a melhor maneira de você evitar uma guerra é estar preparado para ela. Ou seja, você saber o que você vai fazer. Saber o que vai fazer. E isso tem no norte do Brasil, no sul? Tem. Com características diferentes, né, por causa da região. Você vê que o norte tem muito problema de tráfico, né, com aviões pequenos, tráfico de drogas, etc., que a Força Aérea cobre isso aí também. Né? Ela procura acabar com isso justamente através... Já saiu alguma missão? Já saí em missões desse tipo também. Para ver algum avião que... É tipo aquele avião que passa e não se comunica. Oh. Tem. Aí você vai investigar, você vai chegar do lado do avião, ver o que ele é, o que ele está fazendo ali, né? Vai apresentar para ele. Tem todo um protocolo de interceptação. Imagina um cara pilotando um aviãozinho, sei lá, 100 por hora, chega um avião desse a 500, 600 por hora e para do lado. Tem que tomar muito cuidado para não derrubar o avião pequeno, porque dependendo de como você fizer a curva ali na frente, ele pode pegar a turbulência do seu avião e cair, né? Então, pode acontecer? Pode. Tem que tomar muito cuidado para não fazer isso com ele. Já aconteceu alguma vez, assim, que você tá e vê alguma coisa e você ficar com medo, falar assim, esses caras vão tirar a arma aqui e vão começar a atirar, ou... Não, de atirar na gente, não. Geralmente o pessoal se encolhe em geral. A gente está bem armado. Essa pergunta é assim, o cara chegou com um estilingue e daí veio o Marcos Pontes com uma metralhadora. Não, o pessoal pode recolhe. Deixar que eu guardo aqui, tá tudo na paz. Não, recolhe mesmo. Agora, tanto tempo pilotando, quantos anos foram pilotando avião na Força Aérea? Nossa, foram 25 anos. 25 anos? É. A gente vê você, e eu acompanhei toda a tua trajetória,
até chegar aí para o espaço, a primeira viagem para o espaço, se é assim que a gente pode dizer. Isso. Todo o seu sonho, todos esses anos pilotando avião. Quando você começou, você imaginou que você podia chegar tão longe, aonde nenhum outro brasileiro já tinha chegado? Já tivesse chegado, né? Olha, eu tinha aquela vontade, né? Imagina o seguinte, de novo, eu gosto de colocar a imagem assim, às vezes para passar o que é a emoção que eu estou querendo dizer. À noite, fazendo interceptação noturna, aquele céu estrelado, você voando ali a 38, 37 mil pés, alto, bem alto, e com aquela lua que fica assim, lua cheia, sabe? Que a impressão que dá é que você consegue pegar com a mão, assim, do lado de fora do avião. Aí eu só falei, porque eu queria voar um pouquinho mais alto, eu queria voar um pouco mais rápido. Aí você começa a imaginar, limite. Eu quero... ali você está já no... Está no limite. E o Chavante, a gente fazia experiências com o Chavante, com o avião que saía da manutenção, e levava até 42, 43 mil pés, a gente dava uma esticadinha até o motor apagar. Isso corresponde ao quê de altura? Dá 42 mil pés, dá aproximadamente aí, divide por 3, dá 15, 16 mil metros. É muito longe. Você falou motor apagar, por que o motor apaga? Não que você desliga. Não, porque vai ficando rarefeito. O ar vai ficando rarefeito. Vai reduzindo a pressão parcial de oxigênio, etc. Então ele vai ficando, o motor para de ter oxigênio para funcionar. E o teste era esse, parar de funcionar o motor? Você tem que realmente cortar o motor desses aviões no teste, para depois reacender, para ver se o sistema de reacendimento está ok. E se não reacende? Pousa. Plana, você pousa. Se não pegar, você tem que pegar no tranco, não? A gente vem tentando e vem aproximando da pista e pousa sem motor. Solta na banguela e vem na descida. Aí por isso tem que ficar num cone próximo da pista, para garantir que você vai chegar na pista sem motor também. Já aconteceu alguma vez de apagar e não voltar, não? Já aconteceu comigo de chegar praticamente na curva base com o motor apagado, e ele reacender na finalzinha ali. Curva base e finalzinha é aquele ponto de aproximação onde você tem a curva que vai se aproximar direto à pista. Eu quero pousar aqui nessa última curva aqui antes de chegar na pista. Eu cheguei até aqui com o motor apagado, né? Reacendeu no caminho. Nossa Senhora, mas é muito sufoco. Acontece. É muito medo, não é? Você treina tanto para isso que você está focado em realizar o procedimento. Para partir de um avião ou um caça, esses daí já são caças, né? Já são caças. Como é que chama? Turbina. Isso. E é um avião muito rápido. Jato, etc. É um jato, né? Isso. Para a mudança do jato para um foguete, que é muito mais rápido, o foguete chega a quantos por hora? Olha, a gente chega na estação espacial a 28 mil quilômetros por hora. 28 mil quilômetros por hora, é muita velocidade. Basicamente, se você pegar uma bala, que eu costumo fazer essa comparação, se pegar uma bala de revólver, multiplicar por 6 a velocidade da bala de revólver, você chega na velocidade da estação. A bala já não dá para ver? Então, estação... O treinamento para tudo isso, é onde eu quero chegar. Como é que foi? Porque assim, para você ser um piloto de um caça, já é muito difícil, você já contou essa história. E para chegar a ser piloto de um foguete ou ser um astronauta? Aí você tem atualmente, né, duas escolas de formação abertas internacionalmente, né? Tem a China também, mas a China só opera com os chineses. Mas tem a NASA, nos Estados Unidos, que forma astronautas profissionais, e o Centro de Preparação Yuri Gagarin, fica ali na Rússia, lá na Rússia. É logo ali. Se você for de... Se for de foguete, vai rapidinho. Se for de foguete, vai rápido. É logo ali. Ali. Mas na Rússia forma também cosmonautas profissionais, né? Aí, cosmonauta? Cosmonauta. Então, eu falei astronauta. Qual a diferença de astronauta? É só o nome. Pode ser? O nome. A formação é a mesma, só que uma nos Estados Unidos e outros países. E na Rússia eles chamam de cosmonauta. Se eu te falar alguma coisa errada, pode me corrigir, viu? Mas é isso mesmo. Não tem problema nenhum. Aí, são 2 anos de curso para se tornar um astronauta profissional. 2 anos. E os elementos de cada sala, né? Geralmente uma turma de astronauta é composta, vamos lá, de 10 a 30, geralmente, candidatos a astronauta. Candidatos a astronauta. São poucos, então? São poucos. Então, a primeira turma, para você ter uma ideia, foi aquela turma do John Glenn, que começou lá, a gente chama os eleitos, né? Que eram 7 só.
Hoje em dia, a minha turma, que é a turma de 98 da NASA, nós tínhamos 32 astronautas. Aí são 2 anos de curso. Primeiro, você tem que ser selecionado, né, para a parte importante. E para ser selecionado, você precisa ou entrar por um país, por uma agência, como aconteceu, no meu caso, fui selecionado pela NASA, com a Agência Espacial Brasileira, né, um concurso público aqui no Brasil. Um concurso público, então? Concurso público. Junto com você, quantos mais? Eu não sei quantos não dá para saber, sabe? Mas geralmente são milhares, né, para isso. Era aberto a todas as pessoas que tivessem os requisitos e no final ficaram 5 militares, né? Porque tinham os melhores requisitos que eram pedidos lá. Poxa, e os requisitos são muitos, né? Você falou ali só de estudo, foram 5 anos inicialmente para você pilotar, e mais toda a sua experiência e além como disso, piloto, né? Além disso também tem que ter curso superior na área ou de engenharia, ou na área de exatas, ou na área de biológicas, né? No seu caso? No meu caso, eu tenho engenharia, eu fui formado pelo ITA, né? Instituto de Que era o que você Aeronáutica. gostava desde a época de... Desde criança também. Engenharia. Aí eu me formei no ITA, né? Obrigado. Né? Me formei no ITA, de lá eu fiz mestrado, depois eu fiz, no meio do doutorado, eu estava no doutorado na Califórnia quando eu me inscrevi para esse concurso público. Então, até aquele momento, eu era piloto da Força Aérea, eu era engenheiro da Força Aérea e tinha funções militares. Mas com todo esse estudo. Com todo esse estudo. É legal estudo. você contar isso, porque muita gente assiste e vê e fala assim, poxa, olha só, Marcos Pontes, um brasileiro foi para o espaço, mas olha, para ir para o espaço... Tem bastante coisa. Tem que viver a realidade. Quanto de estudo você não teve? Achei bacana a história que você começou falando com relação do esforço, do trabalho, da dedicação acima de tudo. Porque muita gente fala assim, eu não vou ter condição porque eu estudo numa escola pública. Está aí um bom exemplo. Você é um bom exemplo para todas essas crianças que muitas vezes a gente vê, que muitas vezes é aquilo mesmo. Acho que, lógico, a escola tem que ter uma condição boa, mas é o aluno que faz a escola também, né? Exatamente. A pessoa quiser realmente, ela corre atrás, ela vai cobrir tudo o que faltar e ela vai ter uma formação boa. E aconteceu comigo isso. Então, foi graças à educação que eu consegui realizar essas coisas. Aí eu estava lá fazendo doutorado, quando apareceu esse concurso público. Eu falei, vou me inscrever, né? Eu me inscrevi no concurso e a partir do momento que eu fui selecionado aqui no Brasil, eu deixei as funções militares, né? Porque a função de astronauta é função civil. O primeiro concurso, então? Foi em 1998. E foi aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Que era para o Brasil escolher uma pessoa? Isso. O Brasil tinha entrado no programa da Estação Espacial Internacional, né, junto com outros 15 países, na operação e construção da estação, e precisava selecionar um astronauta. Foi por isso que a Agência Espacial abriu esse concurso público. Entendi. E a partir daquele momento eu deixei, então, as funções militares, que a função de astronauta é função civil. Então, de junho de 1998 para frente, eu comecei a ter só a função de astronauta, que é civil. Então, você deu baixa da área militar? Não, modo de dizer, modo de dizer, assim, tipo, eu deixei as funções militares. Deixou a função militar e assumiu uma função civil. Eu achei que fosse militar também. Muita gente acha, por isso que eu faço questão de frisar isso. Porque, assim, parece, né? Parece. É o tipo da coisa que dá impressão para quem está fora, para quem não conhece. Sabe de onde vem isso? No começo da atividade de espaço no mundo todo, eles usaram muito os militares para isso. Então, os astronautas eram militares, muitos programas nasceram dentro da área militar. Até aquele filme, lembra da Ginny? É um gênio, né? Tinha o Major West, né? O cara lá que Major Nelson. Major Nelson, que era o astronauta lá, que era militar. Mas, hoje em dia, toda a carreira de astronauta ela é civil. Então, lógico que vem gente da área militar, gente da área civil, mas na hora que chega ali, a função é civil. Né? E aí... Prestou o exame? Prestei esse concurso, fui escolhido, fui para Houston, fiquei 2 anos fazendo curso, terminei, ia voar em 2001, terminei em dezembro de 2000 o curso, ia voar em 2001, aí adiou, 2003. Aí, em 2003, a Columbia caiu na reentrada, né, da atmosfera, ela queimou e foram perdidos lá 7 amigos meus. E aí atrasou para 2000 e não sei quando. Né? Ninguém sabia, na verdade. E em 2005, a Agência Espacial decidiu fazer a missão com os russos, porque os ônibus espaciais estavam parados, os russos são parceiros majoritários da estação também, e a agência queria fazer a missão em 2006. Foi por isso que eu fui transferido para a Rússia, para treinar com os russos e fazer a missão com os russos. Olha, é fácil falar russo, não? Нет, não. Очень трудный.
Muito difícil. Então, vai ser mais fácil você experimentar. Vai comendo à vontade. Tá bom o prato? Excelente. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Lá no espaço ou dentro de um foguete, todo mundo tem muita coisa que fala assim. O que é curioso? Falam muito da comida. Isso daqui, quando é em cápsula. Cápsula é comida de astronauta. Ou como é que é a cozinha lá? Existe uma cozinha? Existe. Você é chefe também de cozinha, então? Existe. Olha só. Mais ou menos. Tem que ser tudo. Ali a gente tem comida enlatada. Tudo enlatado? Comida enlatada. Prontinho, já. Você esquenta em algum lugar ou põe para fora do foguete? Então, a estrutura lá é assim, tem uma parede, né, da estação aqui, e aí tem uma mesa dessas que dobram, que ficam em balanço aqui, né? Vamos dizer, a gente desdobra aquela mesa, ela tem velcro em cima, as latinhas têm velcro embaixo, você gruda a latinha ali. Porque senão sai voando? Senão sai flutuando tudo. Além disso, tem uns elásticos também, que você pode prender as coisas embaixo do elástico. E aqui tem 2 bicos que saem água, uma água fria e outra água quente, água reutilizada. Então, é meio chato falar dessa parte aqui, mas é água reutilizada. Reutilizada. Ponto. Da onde vem, não importa. Não importa. Água reutilizada. Depois a gente fala. No final a gente fala. Aí você tem comida que é desidratada também. Pega uns saquinhos com a comida desidratada. Aquelas frutas desidratadas. E comida mesmo. Arroz com camarão, por exemplo, desidratado. Aí você pega aquilo, tem um bico que você prende numa máquina, nessa máquina aí. Quando você movimenta, ele entra com uma agulha e enche aquele saquinho com água para reidratar. Aí você dá uma mexidinha, recorta com a tesoura e come. Aí o pessoal pergunta, mas isso sai voando? Tem problema, você voa atrás e come pega também. E, por exemplo, vocês levam uma quantidade de comida. Sim. E se acontece algum imprevisto, alguma coisa, tem comida reserva ou não? Tem. A gente tem um armário que a cada missão de carga chega caixas de comida. Quando você vai para lá, já mandam a comida, porque você testa a comida no chão, e os nutricionistas, eles fazem a seleção de comida segundo o seu gosto também. E balanceado. Balanceado. Então, e com o gosto, para não mandar alguma coisa que você não gosta, que você não vai comer. Já é difícil comer naturalmente ali na estação, porque você perde o paladar. Você não tem gosto. Você não sente o sabor. Não sente muito gosto. Então, camarão já é difícil. Fica com gosto. Tudo fica com gosto de isopor. Entendi. Basicamente. Então, a gente usa muito pimenta para dar um pouco de gosto, que isso aí mantém ainda. Além disso, existe uma tendência natural do corpo desidratar no espaço. Tem que beber muita água. Muita água, só que mesmo assim você não consegue hidratar, porque o corpo aqui, a gente está com a gravidade 1, né, vamos dizer assim, existe uma certa distribuição de líquidos e o corpo está habituado a trabalhar dessa forma. Chega lá, o líquido redistribui no corpo, em todas as direções, e o corpo acha estranho aquela variação de pressão diferente e começa a reduzir a quantidade de líquido. Então, ele te desidrata, e bastante. Por isso, a gente perde 10 quilos, mais ou menos, no espaço, é normal. Ou seja, para quem tem retenção de líquido é bom. Então, beleza, pessoal, vai sair pode tudo. Ir. E você chegou a passar mal, ter algum problema? Quando você tem, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, enfim... Tem coisas que a gente pode ter. A gente tem uma farmácia completa lá. Tem tudo. E tem um médico acompanhando o tempo todo no solo. E se tiver algum... Acompanhando no solo? No solo. E daí fala assim, precisa tomar uma injeção de sei lá o quê. A gente treina para isso. E vocês treinam para A gente treina para dar injeção, para abrir, costurar. É mesmo? Medir pressão. Tem um desfibrilador lá em cima também para usar no caso. Se acontece alguma coisa no coração e parar... Então, e o médico no solo, ele fica, tem médicos 24 horas no console, qualquer problema a gente entra em contato com o médico. Né? E como que é essa ligação foguete, nave espacial? É certo falar foguete, nave espacial? Nesse caso é a nave espacial. O foguete é o veículo que leva no início da subida até a órbita. Então, aquilo é um foguete. Depois passa a ser uma nave espacial. Entendi. Olha só que tanta coisa a gente aprende. Então, inicialmente é um foguete. É um foguete. Daí depois desacopla. Ele vai soltar só a nave espacial. E vira nave espacial. E aí a gente fica lá dentro da nave espacial. Vocês viajaram em quanto? Fomos em 3 dentro da Soyuz. E aí é interessante, nós decolamos do Cazaquistão e da mesma plataforma que o Yuri Gagarin decolou no dia 12 de abril de 61. Que foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Decolou daquela plataforma 1 do Cazaquistão. Então, essa sensação de estar sentado num foguete no mesmo lugar é muito legal. É uma coisa histórica, é uma coisa importante. É muito Olha, eu estava vendo uma coisa, estava pensando aqui, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre seus livros. Isso. É Possível foi o primeiro, que é esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. É muito interessante. Qual é o seu sonho? A gente estava falando no começo e você estava contando o seu sonho para mim.
Tem uma coisa que ficou marcado, e eu quero te perguntar, que é o seguinte. Você vai e tinha acabado de acontecer um acidente, enfim, as pessoas morreram. Você vai para uma ação ou para uma viagem como essa, que você não sabe se você vai voltar. Não. Porque é muito sério, o risco é muito grande. Já aconteceram vários acidentes, muitos problemas. Como é que é isso na tua cabeça? Você mudou como pessoa, você mudou com a sua família? Como que... Porque assim, a preparação física é grande, a preparação de estudo também, mas essa preparação deve ser maior ainda. Essa parte emocional, ela está em segundo lugar. O primeiro, em termos de treinamento, a grande parte do treinamento é o treinamento técnico, depois tem a parte psicológica e emocional, depois a parte fisiológica, né, exames médicos, etc., e depois a parte física. A preparação física é grande, a preparação de estudo também, mas essa preparação deve ser maior ainda. Essa parte emocional, ela está em segundo lugar. O primeiro, em termos de treinamento, a grande parte do treinamento é o treinamento técnico, depois tem a parte psicológica e emocional, depois a parte fisiológica, né, exames médicos, etc., e depois a parte física. E quando você chega lá e olha para essa terra, né, e diga, eu ia falar antes, mas são 9 minutos para você sair do chão e chegar a 25 mil quilômetros por hora nessa primeira órbita. Depois 2 dias na Soyuz até chegar na estação espacial. E durante esse período, o seu corpo se adapta e emocionalmente você começa a se adaptar a olhar para essa terra lá embaixo e não tem como fugir disso. Você começa a ver quão frágil que é o ser humano, quão frágil que é o nosso corpo. Essa comparação não tem como evitar de você com a terra ali que você vive e você está fora dela. Você pensa em muita coisa. Eu costumo falar isso e eu repito sempre, que eu lembrei da dona Zuleika lá, que era minha mãe, porque ela tinha aqueles olhos azuis, você olha para a terra com os olhos azuis, lembra daquilo que ela falava, né? Se você estudar, trabalhar, persistir, sempre fizer mais do que esperam de você, você chega onde quiser. Então, eu lembrei dela falando isso. Você olhar e pensar assim, olha, tudo que eu conheci, todas as pessoas que eu já conhecia, os sonhos que eu tive, estão todos lá embaixo, eu estou aqui. Você começa a se sentir tão desligado e, ao mesmo tempo, tão pequenininho. E faz pensar na vida. Faz pensar e muito na vida. Você mudou muito depois que fez a viagem? Eu mudei bastante. A maioria dos astronautas muda bastante nesse sentido, porque você começa a dar mais valor para as pessoas. E diferente daquilo que você poderia imaginar, eu cheguei aqui, eu sou astronauta, mas e daí? Todo mundo é igual, no final das contas. Todo mundo é exatamente a mesma coisa. Cai por terra aquelas coisas de, pô, que é muito arrogante, cheio de coisa, discriminação, tanta coisa que acontece aqui, que você começa a ver por que a gente perde tempo com isso. Com bobagem. Com bobagem. A gente tem que prestar atenção em cuidar melhor das outras pessoas, cuidar melhor desse planeta, sabe? Por isso que eu voltei também para ser professor, né? Que eu acho que para poder mostrar tudo isso que você aprendeu, poder levar a tua experiência. Isso, e porque professor é a função, se eu for pensar bem, é a função que você mexe com o futuro. É a função mais importante que existe de coisas. Sem professor não tem nenhuma outra carreira, você não tem mais nada. Então, é a função importante. E eu voltei pensando nisso, voltando em como eu vou deixar essas coisas. Agora, eu não posso dizer que acontece assim, quando você está ali no espaço, eu tinha mais 8 dias dentro da estação para começar a descida. E a descida é drástica. Né, a descida como é? É uma reentrada com a Soyuz, ela desconecta primeiro da estação espacial, afasta, faz 2 órbitas, ou seja, cada órbita dessa demora 1h30, então dá 3 horas para checar os sistemas. E aí tem uma queima de reentrada em chão para reduzir a velocidade, 4 minutos e 20, depois ela separa em 3 partes. 2 vão cair com grande ângulo e vão queimar completamente. Elas queimam por conta da pressão do atrito com a resistência do ar, vamos dizer assim, né? Esse atrito todo. Vão explodir. Vai explodir. Com a velocidade, ela vai desaparecendo, ela começa a desfazer. Esse é o momento mais tenso de toda a operação? Esse é o momento tenso, muito tenso. E a gente fica na nossa capsulinha ali, de 2,20 metros de diâmetro, 2.000 e tantos graus de temperatura no painel térmico. 2.000 graus? 2.000 graus. Se falhar o painel térmico, você tem alguns segundos de vida só. E é crítica a situação. A Columbia foi perdida nessa situação. Então, você pensa assim, enquanto eu estava no espaço, o que eu deixei para as pessoas? Foi por isso que eu comecei a escrever esse livro lá, que eu queria deixar escrito as coisas para os meus filhos inicialmente. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Tenho o Fábio, de 25, e a Ana Carolina, com 20. Eu queria deixar lições que eu aprendi
deixar escrito para eles. Então, comecei a escrever esse livro lá. Olha a importância que tem um professor. Depois de tudo que você contou aqui, de toda a história, de tudo que você fez, de tudo que você aprendeu, talvez o que você dê mais valor é isso, é de poder mostrar para os outros, de poder ensinar com simplicidade tudo aquilo que você passou e deixar um pouco da tua história. Agora você falou, vou fazer uma brincadeira aqui, você falou assim que lá você começou a dar valor a outras coisas. A gente podia mandar umas pessoas para o espaço para ver se elas voltavam melhor. A gente poderia fazer uma seleção aqui, pincelar algumas pessoas de alguns lugares, alguns setores do Brasil e mandar para lá. E vão voltar brasileiros melhores, né? E os que não voltarem também, a gente manda só a ida. Manda sem o painel térmico, daí eles não tem como voltar. Aprendizagem constante. Podia mandar e você não volta. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Você me parece um cara muito determinado. Você contou isso desde o começo da tua vida, com estudo, com tudo, até se tornar um aeronauta, é assim? Primeiro foi um aviador. Aviador. Né? Que também é um aeronauta. Depois Depois astronauta. Um astronauta. Se você tivesse que fazer uma missão pelo Brasil, onde essa missão fosse muito importante para o povo brasileiro, como essa que você fez, com estudo, com uma série de coisas, e você não tivesse como voltar, você chegou a pensar nisso alguma vez? Se você aceitaria um compromisso como esse? Eu aceitaria, lógico que sabendo o porquê da missão. Na verdade, todos esses pilotos de caça que a gente tem, ou pilotos da Força Aérea, ou militares do Exército, Marinha, que colocam a vida, os policiais estão na rua, também colocam a vida o tempo todo ali em risco pelos outros. Eu acho que pensa nisso quando você sai de casa, põe o pé fora de casa. Você pensa nisso, você fala assim, pode ser que não volte. Né? E a gente aceita esse desafio para isso. Como astronauta também, que você... vão ter as missões para Marte, por exemplo, na década de 2030, né? Então, até aquela data eu vou estar bem mais velho. E se me convidarem para ir, eu sei que é passagem de ida, mas eu iria sim. Não é mesmo? Sim, você sabe que é só passagem de ida? Pela técnica que a gente tem, pela tecnologia, por onde até onde a gente pode chegar lá, provavelmente as primeiras missões são. De toda a sua vida, assim, se a gente traçar tudo que você passou, qual foi o momento mais emocionante de tudo? Foi a volta, foi a ida? É interessante esse ponto pelo seguinte, você tem momentos na vida que, dependendo da fase, de como você está naquele momento, eles passam a ter uma carga emocional muito grande. Então, se eu falar para você que quando eu ganhei uma bicicleta, quando eu era criança, uma bicicleta usada, que eu olhava na loja, sabe aquela loja que passa assim, vê aquelas bicicletas usadas assim, eu olhava e eu sempre quis ter essa bicicleta. Eu falei uma vez isso para minha mãe, para meu irmão e tal, e eles compraram para mim aquela bicicleta usada. A gente vivia numa dificuldade danada. Aquele momento foi um momento muito legal de ganhar. Você fala, uma bicicleta? Sim, mas para aquele momento, para mim, era importante. Mais valor. De repente, a hora que eu estava sentado ali naquele foguete para decolar, senti assim, olha, agora eu estou cumprindo a missão que eu recebi do país lá em 98. Aquele foi um momento muito marcante. A hora que eu pousei, sabe, que eu estava com aquela bandeira do Brasil ali, eu falei assim, isso aqui eu cumpri a missão, está aqui feito. Né? Esse também foi um momento marcante. A hora que o meu filho nasceu, que eu estava junto com o médico, que era amigo meu, a gente fez o parto junto, né? Parto normal. Eu peguei o Fábio com a cordão umbilical. Pronto, aquele momento foi marcante também. Então, a vida da gente aliás, a tanta alegria mora coisa, isso, né? Que tem muitas coisas boas. Eu estou aqui pensando, olha, tudo isso deu origem a 2 livros. Um que o Marcos escreveu, começou a escrever indo para lá. Comecei no espaço. A gente tinha 6 horas para dormir. Eu conseguia dormir 2, o resto tanto do tempo eu tirava fotos, escrevia e Essa desenhava. foto, inclusive, dessa capa aqui, é possível. E eu já assisti uma palestra do Marcos, é incrível. Posso recomendar para os empresários, enfim, porque é bacana. Eu vi toda essa história, eu vi tudo isso. Muitas vezes a gente acha que não tem condição de fazer alguma coisa. E quando eu vi algumas frases que você fala na palestra, você para pensar e fala, poxa, a gente é capaz. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente tem uma força interior que a gente precisa buscar muitas vezes na vida. E aqui, missão cumprida. Dá só uma olhada aqui. É a história completa. A história completa. Espacial brasileira. Aqui você foi contando passo a passo tudo o que aconteceu na missão. Toda a história da missão, desde das dificuldades que a gente teve antes. Fiz questão de que esse livro mostrasse todos os bastidores para que os problemas não fossem repetidos no futuro e mostrando as coisas que funcionaram também, né, para que isso seja copiado.
Então, todo o antes, o durante, as emoções, as fotos, tem muita foto aí. E o depois da missão. Eu esperei 5 anos para escrever esse livro, porque eu precisava ver os resultados dos experimentos, os impactos da missão no país, como é que foi absorvido pela sociedade e tudo mais. Então, eu esperei esse tempo todo. Mas é um livro que não é chato de ler, não, porque ele é escrito em história, assim, como uma narrativa. A tua história é tão incrível e acho que, assim, é uma história motivadora. O livro, com certeza, também é. Porque, assim, eu estou aqui parando para pensar, é tão complexo tudo isso que você contou da tua vida, do teu esforço. Esses 5 anos que se passaram, o que você tirou de positivo? O que você viu que a gente pode fazer de novo? Tudo foi legal na tua volta? Você foi reconhecido como você deveria? Olha, toda primeira missão, quando acontece uma primeira vez alguma coisa, principalmente se tratando de um evento do tamanho de uma missão espacial, primeira de um país, sempre tem a parte boa, que você vai ter mais jovens interessados pelas carreiras de ciência e tecnologia, os resultados dos experimentos foram muito bons, hoje o Brasil economiza milhões de dólares em controle de temperatura, por exemplo, de equipamento no espaço, graças a um experimento da Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, lógico que tem algumas partes ruins. Você sempre vai ter críticas, sempre vai ter polêmica envolvida. Mas isso tudo ajuda a formar essa beleza, que eu diria assim, que é a vida. Eu aprendi muita coisa com isso. E hoje, como você falou das palestras, dos cursos, hoje eu fico lá à disposição do Programa Espacial Brasileiro para outras missões espaciais. A agência pode me escalar a qualquer momento. Além disso, eu poderia só ficar nisso aí, por exemplo. Mas não, eu venho aqui ao Brasil, eu ajudo a montar, por exemplo, um curso de engenharia aeroespacial na USP, na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, para formar recursos humanos para o programa. Mas eu não recebo nada da agência espacial para isso. Eu sou contratado por job, vamos dizer assim. Quando eles me escalam para o voo, eu passo a receber por eles. E eu tenho que manter o meu sustento. Com isso, eu tenho uma empresa de consultoria em engenharia, eu faço essas palestras, dou cursos, não só na parte de motivação, onde eu uso tudo isso que passou. A tua história, a tua própria história. Eu uso a história e uso as coisas que não funcionaram também, as coisas ruins, eu uso tudo isso para ajudar as outras pessoas a terem mais resiliência, por exemplo, a suportar problemas, pressão, superar obstáculos, suportar desafios, passar por desafios. E também na área de engenharia, gerenciamento de projetos, gerenciamento de risco, segurança operacional, tudo isso. Então, hoje eu ajudo muito mais gente porque eu passei por essas dificuldades. Então, é muito bom. Eu acho que a gente tem que viver cada momento na vida dessa forma. Olha, foi um exemplo de vida muito grande que a gente teve aqui. Daria para ficar uns 2 ou 3 programas, estou falando sério. Obrigado. Porque assim, daria para mais uns 2, 3 livros, com certeza, de história para você contar. E eu estou aqui lembrando esse sonho que você realizou, missão cumprida. Eu fiquei, quando você falou de uma história no começo, que você estudou engenharia elétrica e estava ali. Engenharia elétrica. Foi aeronáutica, engenharia quando você tinha 14 anos. Sim, ali eu era eletricista aprendiz. Eletricista aprendiz, que você estava num lugar pequeno, apertado, com um calor muito grande do motor do lado, dentro de uma cápsula que você tinha que estudar. Ali talvez foi a primeira experiência. Se você me perguntasse qual foi a tua primeira experiência, eu ia falar com 14 anos, numa máquina do lado de uma locomotiva. Eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei parando para pensar, falei, poxa, foi a primeira experiência. Isso. Porque assim, é num cubículo quente que você estudava tal. Ali foi teu primeiro curso de formação para... Exatamente, eu não tinha pensado nisso ainda, mas é exatamente isso, sim. Aquela sensação de estar num lugar restrito, pequeno, com equipamento, capacete, luva, né? Capacete de manutenção, luva, óculos, dificuldade de até de virar as páginas, porque você está com a luva, aquele calor danado, exato, barulho. Vou te dar de presente o produto para você guardar as coisas em casa, tá? Você vai ganhar de presente da Tupperware a linha Classic. Ela é feita para organizar a casa, é uma linha versátil que pode ser usada para armazenar alimentos secos e também objetos, como CDs, materiais, escritório, enfim. A linha Classic também permite guardar diferentes quantidades, além de ser empilháveis, facilita muito. Conheça a minha linha de produtos da Tupperware, são mais de 250 produtos. Você também pode se tornar uma revendedora da marca. Entre no site ou ligue para 11 30 54 59 10. Esses produtos, tem alguns produtos que lembram um pouquinho coisas... Aliás... para guardar alimento. Exatamente, é uma coisa que eu não falei, mas lógico que para uma pesquisa de programa espacial, muitos dos produtos são utilizados aqui no dia a dia, né? Velcro, produtos como esse, certos tipos de plástico, certos tipos de revestimento de panela, uma série de coisas são desenvolvidas no espaço e usados aqui, né? Travesseiros, por exemplo.
E uma coisa que você falou, não sei, de repente, porque às vezes as pessoas querem entrar em contato comigo e não conseguem, porque não tem, ou não sabe onde está o contato. Então, eu tenho um site, se você me permitir. Vou colocar o site aqui embaixo, Então, pode falar. É o www.marcospontes, tudo junto, né? marcospontes.com.br. Ali tem blog, tem fotos, tem filmes que a pessoa pode fazer download, conversar e etc. É simples, esse é o nome, marcospontes.com.br. Isso aí. Lá dá para entrar em contato, tem tudo. Entra em contato, eu respondo as perguntas, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque pelo Deve ter um número que eu monte. recebo, E agora já está na tela, marcospontes.com.br. Está lá? É isso aí. Marcos, olha, a gente se orgulha muito de você. Obrigado. Para mim foi motivo de grande satisfação te receber aqui. Te considero muito. Eu acho que sempre os primeiros têm uma difícil missão, a sua com certeza foi, mas eu acho que na sua vida você lutou para isso, conseguiu realizar seu sonho e com certeza todo sucesso de toda a missão também se deve à pessoa que você é. Parabéns, viu? Obrigado. E para mim ficou uma coisa marcada que é a simplicidade de você falar das coisas simples e voltar a ser professor, porque isso marca. Muita gente aqui no Brasil não dá valor para o professor. Tem que né? dar mais. Deveria dar. Vamos mandar essas pessoas para o espaço. Um abraço, obrigado. Valeu, viu? Obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.